Qual é o método mais preciso para encontrar a taxa metabólica basal de uma pessoa? O método padrão ouro, né? O método que é o tido como o mais fidedigno aí para isso é o exame de calorimetria indireta, né? Que é um exame que faz análise de gases respiratórios utilizando uma máscara e, mediante a quantidade de oxigênio inspirado e de gás carbônico expirado, são feitas algumas relações matemáticas e a gente obtém a taxa de metabolismo de repouso da pessoa. Esse é o único método preciso para se encontrar a taxa metabólica basal ou taxa metabólica de repouso. Os cálculos de taxa metabólica, eles têm o que se tem em estudo é que quando se faz cálculo, comparando com a calorimetria indireta, eu tenho erros aí de até 40%. Né? Então, num paciente específico que teria um erro desse, eu teria um erro de 40% no meu cálculo de dieta, que é uma coisa extremamente considerável, né? Tanto pensando em déficit calórico quanto pensando em superávit calórico. Vamos lá. Vamos ver aqui que eu acho que surgiu alguma coisa aqui. Acho válido o uso de chiclete de nicotina como nootrópico. Cara, a nicotina vai ter um efeito mais ansiolítico, né? E ela tem o seu potencial de vício químico, né? Propriamente dito. Eu nunca fiz uso de chiclete de nicotina como nootrópico para mim mesmo e nunca prescrevi com essa finalidade. Eu não tenho experiência para te falar a respeito. Mas eu posso dar uma pesquisada para ver aí o que se tem no meio científico aí a respeito disso. É comum casos de pacientes com hipertrofia de ventrículo esquerdo com uso de esteroides. O que acontece? O coração, ele é um músculo, né? Ele é um tipo de fibra muscular diferenciada, né? Um músculo estriado cardíaco. Ele não é um músculo liso e ele não é um músculo esquelético. Ele é um tipo de fibra muscular específica, né? A musculatura estriada é cardíaca. E ela sofre a ação principalmente da dihidrotestosterona, né? A dihidrotestosterona causa um efeito de hipertrofia cardíaca, né? De hipertrofia da musculatura cardíaca. O que acontece no usuário de esteroide é que eu tenho uma hipertrofia concêntrica. Eu aumento a espessura da parede e eu, portanto, diminuo o tamanho da cavidade cardíaca, né? Isso faz com que o meu coração fique menos eficiente, que eu aumente a frequência cardíaca de repouso e também pode aumentar a pressão arterial, causar uma sobrecarga e uma série de outras condições, predispondo principalmente a arritmia cardíaca, né? Esse aumento do peso do coração por aumento de hipertrofia de parede, hipertrofia concêntrica. É diferente da hipertrofia do atleta, da adaptação cardíaca ao endurance, né? Onde eu tenho uma hipertrofia um aumento da câmara, né? Eu não tenho hipertrofia de parede, mas eu aumento o tamanho da minha câmara cardíaca e eu tenho o processo inverso. Tenho um aumento da eficiência cardíaca, porque a cada contração eu estou ejetando um volume maior de sangue, né? Então a minha frequência cardíaca fica mais baixa, isso é visível em atletas de endurance, e eu tenho um controle muito melhor da pressão arterial. Se eu indico algum médico em Floripa, cara, eu atendo em Balneário Camboriú, que é do lado, tá? Recomendo o uso de Victoza para o emagrecimento. Eu falei em algumas outras oportunidades a respeito disso, né? O Victoza faz parte de uma classe medicamentosa chamada análogos de GLP-1. O GLP-1 é um hormônio incretínico produzido no intestino que tem uma série de efeitos, como lentificar o esvaziamento do estômago, promover a saciedade a nível do sistema nervoso central, melhorar a utilização de glicose pelas células musculares, diminuir a deposição de glicose nas células de gordura, enfim, uma série de efeitos positivos. Os análogos de GLP-1, eles fazem esses efeitos, né, próprios do GLP-1. E
hoje, a primeira linha de tratamento para obesidade é a utilização dos análogos de GLP-1 e a semaglutida ela vem se mostrando o melhor medicamento dentro da classe para essa finalidade, para emagrecimento. A semaglutida, o nome comercial é Ozempic, né? E ele tem uma vantagem sobre o Victoza, que é a utilização semanal, em doses semanais e não doses diárias, né? O que é muito interessante. Fica muito mais fácil, muito mais prático para a utilização dessa medicação. Ele é um medicamento ainda um pouco caro, né? A dose máxima estabelecida hoje é de 1 mg por semana, apesar de que recentemente no Congresso Americano, no Congresso Europeu de Diabetes, foi apresentado um estudo que provavelmente está em andamento e vai ser publicado em breve, que é a utilização de uma dose maior de 2,4 mg por semana com uma perda de peso bem importante, um controle de diabetes também bem interessante. Então é uma classe bem promissora de medicamento para tratamento de obesidade e também para controle do diabetes. Se eu acho melhor prevenir colaterais com medicamentos ou tratar depois se tiver alguma alteração. Quem me pergunta isso possivelmente nunca viu uma lista de efeitos colaterais relacionados ao uso de hormônios, né? Porque ele está falando aqui de uso de hormônios, de uso de esteroide, né? De hormônios e esteroides anabólico-androgênicos. Se a gente pegar a listagem de efeitos colaterais e eu partir para um controle de colaterais, uma prevenção de colaterais utilizando medicamentos para todos eles, eu vou passar o meu dia usando medicamento e eu vou fazer uma coisa que se chama polifarmácia, né? Que é a utilização de diversos medicamentos combinados. É bem elucidado já e é bem demonstrado isso no meio científico que a polifarmácia, a utilização de vários medicamentos, né? Ela aumenta a mortalidade por todas as causas ou por qualquer causa. Então, pessoas que usam mais medicamentos combinados, ela tem um risco maior de morrer. E para que eu vou assumir esse risco simplesmente para prevenir alguma coisa que ainda não aconteceu, sendo que eu estou usando um fármaco que deveria ser utilizado por um tempo limitado, pensando num ganho de performance ou de estética, e não de uso contínuo, né? Então, é meio que um contrassenso a gente pensar que é possível evitar efeitos colaterais utilizando outros fármacos, porque se eu for fazer isso, eu vou ter que utilizar fármaco para muita coisa, né? Eu vou ter que utilizar alguma coisa para não deixar minha pressão arterial subir, alguma coisa para não deixar minha frequência cardíaca aumentar, como está sugerindo aqui, um inibidor de conversor, um inibidor de 5-alfa-redutase para diminuir a conversão de testosterona para DHT, para dihidrotestosterona, inibidores de aromatase para diminuir a conversão de testosterona para estrogênio, Cerimes para bloquear o receptor de estrogênio em determinados tecidos e por aí vai, né? Diurético para evitar o edema, enfim. Não se faz isso. Quem faz isso está fazendo uma tremenda de uma cagada, porque isso é uma burrice, né? E não se trata, não se conserta o que não está quebrado, né? Então, se surgirem colaterais, trata-se os colaterais e afasta-se a causa, né? O maior problema e a maior cagada do usuário de esteroide é, uma vez surgiu o colateral, ele começa a associar medicamento para controlar o colateral e ele não afasta a causa, ele não regula, ele não ajusta a dose ou não retira o fármaco que tá causando o colateral, né? E eu acho que esse é o pior erro do usuário de esteroide, principalmente do usuário recreativo, né? Do usuário não competidor, não atleta. É o cara começar a associar fármaco, mesmo no tratamento, para efeitos colaterais, mas não retirar a causa, né? O motivo desses colaterais estarem surgindo. Cara, o cara de 17 anos começar a usar esteroide, ele tinha que ser amarrado num tronco e apanhar muito, né? Porque, assim, ele tá no auge de produção hormonal dele, né? Ele não deveria estar usando esteroide anabólico e ele não tem nem tempo de treino, nem tempo de dieta suficiente, porque com 17 anos não existe
condição do cara ter um tempo de treino e uma maturidade muscular suficiente para partir para o uso de esteroide. Independente da droga que ele esteja usando, tá? Cara, ele merece apanhar, né? E 17 anos usando só Deca, cara, tomara que fique broxa pro resto da vida. Como fazer controle de SHBG? Eu não sei por que vocês querem fazer controle de SHBG, tá? Não existe como controlar SHBG. Existem fármacos para reduzir a SHBG em algumas condições específicas que cursam com o aumento dela, tá? Mas assim, não existe uma forma de eu controlar a SHBG. Ela é uma proteína carreadora que vai subir, que vai aumentar se eu tiver uma oferta maior de hormônios, como acontece nas mulheres usuárias de anticoncepcional, ou em alguns casos, com alguns esteroides específicos, eu tenho uma redução da produção de SHBG e um aumento da fração livre de testosterona. Porém, não é a finalidade do fármaco eu usar do hormônio, no caso, eu utilizar ele para baixar esse SHBG, né? Então, assim, não é uma coisa desnecessária, não tem por que fazer controle de SHBG. Tratamento de ovários policísticos sem resistência insulínica. Faz sentido usar metformina? O que acontece? A síndrome de ovário policístico, ela cursa com uma resistência periférica ou uma resistência periférica à insulina a nível dos ovários, né? Essa resistência periférica à insulina, ela pode não ser sistêmica, tá? Então, o que se tem de estudos utilizando metformina é a metformina isolada ou em associação com o clomifeno em mulheres que buscam a fertilidade. Então, eu tenho uma mulher com síndrome de ovário policístico que está querendo engravidar. Obviamente, ela não vai usar anticoncepcional, né? Porque ela quer engravidar. E a recuperação da fertilidade ou o surgimento da fertilidade, acontece de uma forma mais positiva na utilização de metformina ou clomifeno ou a combinação dos dois, metformina com clomifeno. Tem um estudo recente que mostrou que as mulheres com SOP que utilizam metformina e partem para fertilização in vitro, elas têm um sucesso maior na fertilização in vitro, na implantação do embrião, quando é feito o uso da metformina, que é bem interessante e bem positivo. Então, se vai usar sem ter resistência insulínica, sem ter a insulina alta no exame, vai depender do que eu quero com esse tratamento. Se eu estiver pensando em recuperação da fertilidade para gestação, é um fármaco positivo sim, mesmo com insulina normal, com glicemia normal, enfim. Porque, como eu falei, essa resistência está lá a nível de ovário, né? Acontece mais a nível de ovário, menos a nível sistêmico. O Luiz comentou aqui, ó, temos uma postagem sobre isso. Está lá no perfil do Luiz e está no meu perfil também, ali a postagem sobre a utilização de metformina no tratamento para síndrome de ovários policísticos. Quem quiser conferir depois aí da live, corre lá no feed que a postagem está lá. Ela é recente, tá? Acho que ela é da semana passada. Hipertrofia ventricular esquerda em meus pacientes, cara, que eu tenha passado algum hormônio para eles, não. Eu trato hipertrofia ventricular esquerda que chegou em mim já com a condição instalada por erro de tratamento ou de prescrição de esteroide feito por outros profissionais. Mas que eu tenha prescrito, eu não tenho nenhum caso, não. Eu tenho uma gama de pacientes bem grande. Tenho 2.600 e poucos prontuários cadastrados. Testem 100 e todos os parâmetros dos exames normais. Endócrino já não sabe mais o que fazer. Espermograma também. Passou uma... Putz, cadê? Não consigo ver o restante, cara.
Cara, eu não tenho como opinar nisso. Eu preciso ver os exames, eu preciso conhecer o paciente, né? Não se trata exame, né? Isso é uma coisa muito séria. Então, não se trata alteração laboratorial sem conhecer a pessoa, sem saber o que está se passando, sem saber qual é a causa dessa testo baixa, né? Mas pensando numa testosterona de 100, em tese a gente teria um hipogonadismo. A gente tem que saber se ele é hipogonadotrófico ou hipergonadotrófico e saber qual é a causa disso, né? Investigar varicocele, investigar alterações testiculares, investigar alterações a nível do sistema nervoso central e saber o que está rolando, né? Para definir a causa e saber como é que vai se fazer o tratamento. Se for um hipogonadismo idiopático, onde não haja causa, é possível que haja necessidade de fazer reposição de testosterona. Mas isso tem que ser avaliado de forma individual, conhecer o paciente em questão e saber de tudo o que está acontecendo. Galera, eu não vou responder pergunta que vocês colocam aqui nos comentários, tá? Eu nem olho. Eu só olho as que vão na caixa. Tem uma caixa ali com uma interrogação, aperta ali, faz a pergunta, que daí eu jogo na tela e aí eu posso responder. Eu não vou responder nada que apareça aqui nos comentários. Eu falei sobre isso hoje, né? Alguém me indagou sobre ingestão de bebida alcoólica e tal, e eu falei que eu não recomendava o consumo de cerveja, né? Acontece assim, galera, a cerveja, ela tem uma quantidade grande de carboidratos, né, além do álcool, e ela demora para deixar o cara bêbado, ou alegre, ou sei lá de que forma que ele quer ficar. Então, o volume consumido ele é muito maior, né? Apesar da graduação alcoólica ser menor, eu consumo um volume muito grande de uma bebida calórica, né? E que tem uma quantidade grande de carboidrato de absorção extremamente rápida, porque está na forma líquida, né? Então, eu não recomendo por causa disso, tá? Eu não recomendo porque o volume geralmente ingerido é muito grande. E que, pensando em resultado estético, ela é uma péssima opção. Vamos ver onde temos mais perguntas. Aumento da próstata pode estar relacionado ao uso de deposteron? Cara, existia esse receio, né? Mas atualmente não é um consenso, tá? Existem diversos estudos com o uso de testosterona, com reposição de testosterona, em dosagens, obviamente, clínicas, né? Onde eu não observo esse efeito de hiperplasia ou hipertrofia da próstata, tá? Acontece que quando isso se instala, mesmo com o uso do medicamento, isso ocorre apesar do uso da testosterona e não por causa do uso da testosterona, tá? Então, assim, pode haver durante o uso, mas não que seja causado pelo uso da deposteron, né? Tanto que meio que se retirou até nos Estados Unidos, porque era uma informação que vinha no rótulo, né, na bula, e se retirou essa informação, porém ainda se tem um pé atrás, uma ressalva com a utilização de testosterona em pacientes que já têm uma hiperplasia de próstata instalada, apesar de ser uma contraindicação relativa, não é uma contraindicação absoluta, então dependendo do caso dá para ser utilizado. Então esse aumento da próstata aí dificilmente vai estar relacionado ao uso de deposteron, tá? Isso já se tem estudo atualmente que não é bem por aí o caminho. Cara, porque nem sempre testosterona significa libido alta? Porque libido envolve uma série de outros fatores, né? Do ponto de vista hormonal, envolve estrogênio, envolve progesterona, envolve aspectos mentais e comportamentais, envolve estresse, envolve ansiedade, envolve uma caralhada de coisa. Simples.
Uma vez eu disse que é errado metas numéricas, por exemplo, peso, o que eu acho melhor para estipular como meta estética. Se a gente está falando de estética, a gente está falando do que se vê e não do que se mede, né? Então, se eu estou buscando um resultado estético, é o resultado que eu quero ver no espelho. Pensando em como eu trabalho, né, e dos parâmetros evolutivos que eu observo em consultório, é claro que eu vou ter minhas métricas, né? A gente faz a perimetria, faz a análise de pregas cutâneas, faz bioimpedância, porque a gente precisa dos números para saber o quão evolutivo foi o período, né, o quanto o paciente evoluiu em questão de números, e para saber para onde eu vou puxar e o que eu vou fazer a mais ou a menos, e para saber como dosar a minha conduta, né? Eu não posso me basear no resultado de espelho ou de foto para trabalhar dentro do consultório, isso é um pouco complicado. Apesar de que é óbvio que a gente vê a evolução estética também, né, do paciente, a gente vê o que o paciente está relatando de modificações estéticas, mas a gente se apoia nos números para a nossa conduta, para a análise evolutiva nossa, para saber se o que a gente está fazendo está dentro do esperado que a gente imagina de resultado, né? Mas pensando em estética, se eu quero estética, é o resultado que eu vejo no espelho. Esteroides legalizados no Brasil com maiores efeitos colaterais. Cara, estanozolol, né? Estanozolol é o esteroide aí com maior potencial deletério, que é comercializado legalmente no Brasil em farmácias de manipulação. Para mulheres, testosterona, né? A própria testosterona pelo potencial androgênico dela. Cara, éster não causa efeitos colaterais, tá? Então, assim, pensar no que o éster de testosterona vai ter mais ou menos efeitos colaterais é meio que burrice, assim, ou ignorância, né, de não saber do que está falando. O éster é uma molécula química ligada à molécula de testosterona que só vai garantir que ela seja liberada ou absorvida na corrente sanguínea mais rápida ou mais lentamente. Propionato é um éster de cadeia curta, então eu tenho uma liberação rápida para a corrente sanguínea. Propionato de testosterona não existe legalmente no Brasil. Ele é um dos ésteres dentro da preparação do Urateston. Mas não é o éster que vai ser melhor ou pior, levando em consideração o colateral, porque os colaterais eles são da testosterona, eles não são do éster que está ligado à testosterona. Éster não dá colateral. Bicarbonato de sódio para hipertrofia muscular, qual a opinião? Não parece ser um suplemento efetivo, né, do ponto de vista de hipertrofia muscular. Ele tem um efeito tamponante, né, então ele vai retardar a sensação de fadiga e ele vai melhorar o desempenho, principalmente de atividades de explosão e de endurance. As dosagens para isso são dosagens extremamente altas e que causam uma intolerância gastrointestinal na maior parte das pessoas, principalmente diarreia, né? Então tem que ter um pouco de cuidado de quando vai tomar isso e de que tipo de atleta vai tomar isso, porque se não fizer teste, se não se fizer um teste num período de treinamento e eu for usar só pré-competição, eu posso literalmente cagar a competição, né, do cara. Vai causar uma diarreia às vezes e não vai ser uma coisa bem tolerada, né? Então, assim, para hipertrofia não tem muito efeito positivo, não. Para desempenho de treinamento até pode ter, né? Mas aí, assim, treinamento mais longo, né? Não um treino de 1 hora de academia, isso aí não vai ser perceptível, assim, o benefício.
Sintomas leves de menopausa, se eu aconselho hormônios bioidênticos. Primeira coisa é que todo hormônio ele é bioidêntico, tá? Não existe um hormônio que seja sintético, né? A molécula de testosterona ela é uma só e ela é a mesma que a gente produz e a mesma que a gente utiliza de fora. Da mesma forma o estrogênio, da mesma forma a progesterona, né? Então, se eu vou indicar ou não a utilização de hormônio vai depender da sintomatologia clínica, como tu está mencionando aqui, são sintomas leves, e da análise laboratorial para eu saber em que fase dessa pós-menopausa a gente se encontra e como estão esses hormônios e se vale a pena ou não fazer reposição. Isso é muito individual, isso varia de pessoa para pessoa, de paciente para paciente, e não existe uma receita de bolo, né? Nem de dosagem, nem do que se utilizar. Então, isso precisa de uma avaliação clínica e de uma avaliação complementar. Com 56 anos me receitaram Saxenda para emagrecer e fiquei com medo de me fazer mal. Tem que discutir com quem te prescreveu isso, né? Se foi prescrito, deve haver uma indicação clínica. Apesar de que, como eu mencionei, o Saxenda e o Victoza, que são de aplicações diárias, eles têm um potencial de perda de peso bem menor que o Ozempic, que é muito mais fácil de utilizar por ser uma aplicação semanal e que tem um resultado bem superior quando comparado ao Victoza e ao Saxenda. O que eu acho de glicerina bidestilada no pré-treino? Vou contar a minha experiência própria, tá? Que eu utilizei há um tempo atrás aí, a glicerina, né? Então, os estudos que existem sobre o uso de glicerina, eles mostram uma dosagem bem alta para a gente ter um efeito de aumento do pump, né? Durante o treino. As dosagens são de 1,2 gramas por quilo de peso. Então, um camarada de 100 quilos, ele precisaria utilizar 120 gramas de glicerina destilada no pré-treino. Essa utilização ela deveria ser feita de 1 a 2 horas antes do treino e com uma quantidade de água de 22 ml por quilo de peso. Então, um camarada de 100 quilos que vai usar 120 gramas de glicerina, ele tem que tomar 2 litros e 200 de água no pré-treino, tá? Eu vi um estudo que comparava a utilização de glicerina com essa hidratação e só fazer essa hidratação sem a glicerina no pré-treino. E a diferença foi bem grande, tá? Do peso no final da sessão de treinamento, bem como a perimetria da região treinada, né? Então, tem um efeito positivo, aumenta o peso, porque aumenta a retenção de água intracelular, melhora a hidratação da célula muscular, e aumenta a área do músculo treinado, tá? O que aconteceu comigo? Eu fiz uso durante 2 semanas, eu comecei com uma dose mais baixa e fui aumentando progressivamente até chegar próximo dessa dose máxima. Eu não cheguei nessa dose total, eu parei em 0,8 grama por quilo de peso. E eu rodei uns exames e a minha insulina explodiu, a minha glicemia explodiu também, tá? E eu desenvolvi laboratorialmente uma intolerância à glicose, né? Ou uma resistência à metabolização dos carboidratos. Então eu fiquei receoso, fiquei com o pé atrás e parei de usar, né? Válido, efeito positivo existe estudo demonstrando e vai ter efeito positivo estético. Agora, o quanto isso vai prejudicar a tua saúde, eu não sei te dizer. Precisaria fazer um controle laboratorial, principalmente, para ver o que está havendo e para saber se vai ter algum tipo de efeito colateral nesse meio. Qual a melhor forma de voltar à fertilidade depois de uso contínuo de testo com FSH inibido? Existem alguns protocolos diferentes. O que eu mais gosto é a utilização de HCG, né, no pós-ciclo, aí, na recuperação de eixo hormonal, recuperação de fertilidade. E aí as dosagens elas são relativamente altas, né? 2.000 unidades 3 vezes por semana. Isso se faz durante
6 a 8 semanas, daí se repete dosagem de testosterona e espermograma. Se a testo não chegar a pelo menos 400, se mantém o uso e pode-se aumentar a dosagem. E esse uso ele é feito por até 6 meses. Se em 6 meses eu não tiver um espermograma satisfatório, tendo ou não uma testosterona de 400 ou mais, é associado o LH e FSH recombinantes. E o tratamento com HCG associado a LH e FSH recombinantes pode durar mais 6 meses, né? E se não houver gestação nesse 1 ano total de tratamento, com HCG e com LH-FSH recombinante, eu posso prolongar o tratamento por mais 12 meses ou partir para um aconselhamento familiar com fertilização in vitro ou até adoção. Então, pensando em retornar à fertilidade, eu gosto de usar HCG, tá? Só que vai depender de como está esse espermograma, se eu tenho só azoospermia ou se eu tenho algum outro tipo de alteração morfológica de espermatozoide. Se eu tiver um espermograma prévio, né, antes da utilização, vai me ajudar a guiar a terapêutica, porque eu vou saber como é que era a condição desse testículo e dessa espermatogênese previamente. Enfim, depende de uma série de fatores, mas eu acho o HCG de primeira opção terapêutica o mais barato e talvez o mais eficaz, tá? Boa. Não vi nenhum caso de colecistite por liraglutida, tá? Pode ser uma coincidência, né? O que existe é pancreatite, pode acontecer pancreatite pelo uso dos análogos de GLP-1, tá? Mas colecistite eu nunca vi, não. Cara, dá vontade até de printar. Tem 3 perguntas iguais à mesma pessoa. O que você acha das canetinhas de GH? Qual a sua opinião sobre as canetinhas de GH? Doutor, qual a sua opinião sobre as canetinhas de GH? Porra, o GH, ele é uma medicação, ele é um hormônio do crescimento, e uma das apresentações dele é em caneta para aplicação, para facilitar a aplicação e a dosagem, principalmente para criança, porque é um medicamento utilizado para crianças com deficiência de crescimento. Um prolactinoma tratado com cabergolina faz mesmo assim o paciente ter perda de rendimento físico? Cara, assim, no geral, as condições de saúde, uma vez que elas estão tratadas, eu não tenho mais prejuízo relacionado a elas, tá? Se o prolactinoma estava causando um aumento de prolactina e isso foi tratado com cabergolina e resolveu 100%, eu não teria uma diminuição de rendimento físico por causa disso. O que acontece é que esse tratamento ele pode ter sido feito de uma forma não correta, porque o uso de cabergolina nos prolactinomas e na hiperprolactinemia por prolactinoma, ele dura até 1 ano, né? Então, assim, às vezes se suspende o tratamento muito cedo e eu não tenho uma resolução completa desse caso. Cara, eu falo toda live, eu deixei um comentário fixado. Pergunta na caixa de perguntas. Qual é a dificuldade, na boa? O nível de capacidade de leitura e de interpretação de texto da população em geral é muito baixo. Tá louco? Eu me impressiono cada vez mais. Opa. Cara, risco hepático e metabólico do uso de 40 mg de oxandrolona por dia por 8 semanas. A gente tá falando de homem, né? Eu espero. Risco hepático é muito pequeno, tá? A oxandrolona é uma medicação muito bem tolerada. Existem estudos com doses de até 80 mg por dia sem me apresentar
um efeito deletério hepático. A parte metabólica já envolve uma série de outras coisas, né? Treinamento, alimentação. Geralmente o cara ele faz as coisas mais corretamente quando está usando esteroide, depois ele abandona, e aí ele diz que é porque ele abandonou o esteroide que ele não está mantendo o resultado, não está mais tendo resultado, quando na verdade é porque ele abandonou tudo, abandonou a dieta, está treinando pior e tudo mais. Então, assim, não dá para atribuir as coisas diretamente ao fármaco ou não. Pensando em o que eu posso atribuir diretamente ao fármaco, a oxandrolona, ela é um fármaco extremamente seguro, né? Muito estudado, e que tem uma segurança clínica muito grande quando bem indicado e quando feito o tratamento em dosagem adequada. O exame CPK é um indicativo de que o treino está sendo bom? Então, a CPK ela é uma enzima muscular, né? E quando eu treino, eu faço um desarranjo das fibras musculares, por conta do processo de contração muscular e tudo mais. Esse desarranjo de fibra muscular faz com que eu libere CPK na corrente sanguínea. Então, se o treinamento foi intenso e eu tive um grande desarranjo de estruturas musculares, eu vou ter uma CPK mais elevada na corrente sanguínea. Acontece que com o passar das semanas, eu fazendo o mesmo treinamento, tem um treino ABC, por exemplo. Eu faço esse treino ABC ao longo das semanas, o meu corpo vai se adaptando a esse estímulo. Por isso que é necessário ter uma periodização de treinamento. Não adianta eu trocar o meu treino todas as semanas, porque eu não vou estar especializando nenhuma fibra, como também não adianta eu ficar batendo no mesmo treino durante um período muito prolongado. Então, geralmente, a cada 4, 6, 8, 10 semanas, eu preciso mudar a minha periodização de treinamento. Conforme o meu corpo ele vai se adaptando à rotina de treino, a minha CPK ela já não se eleva mais tanto, né? Então, ela indica um processo adaptativo ao treino. Pensando em resultado estético e em musculação, eu sempre quero que o meu corpo não se adapte ao estímulo que eu estou dando. O fato de eu não estar adaptado é o que vai me dar um resultado estético positivo. Pensando em atletas de endurance, em triatletas, em atletas que eu quero performance, quanto mais adaptado o cara tiver aquele estímulo, melhor, porque é um indicativo de que a musculatura dele, em tese, está sofrendo menos, e ele está mais adaptado àquele estímulo, então ele aguenta mais aquele estímulo de forma repetida, né? Então, pensando em performance, eu quero CPK baixa. Pensando em resultado estético, físico, eu quero CPK alta. Eu quero que meu corpo não se adapte ao processo de treinamento. Se é um indicativo que o treino está bom ou não, como eu expliquei, pode ser, mas de uma forma indireta, né? É possível tratar de ginecomastia instalada na adolescência com o uso de tamoxifeno? Cara, geralmente, depois de um período mais longo dessa ginecomastia instalada, eu já tenho uma substituição daquele tecido glandular mamário por um tecido fibrótico, como se fosse uma cicatriz. Se eu já tenho uma fibrose instalada, essa fibrose, esse tecido fibrótico, ele é muito pouco responsivo ao estímulo hormonal. Então, assim, dificilmente ele continua crescendo e também dificilmente ele responde ao tratamento medicamentoso. O que vai guiar se dá para fazer ou não são exames laboratoriais para eu ver como é que está a parte de perfil hormonal, mas também um ultrassom de mama, né? Pelo menos um ultrassom de mama, ou uma ressonância, ou uma mamografia, para eu saber em que condição se apresenta esse tecido glandular mamário, para saber se eu consigo usar medicamento ou não. E se tiver uma fibrose instalada, que eu não puder usar medicamento, o tratamento é só cirúrgico mesmo. Cara, essa aqui foi boa. Melancia como pré-treino é interessante por causa da citrulina? Pode ser. A citrulina na melancia, ela tá naquela parte branca de fora, perto da casca, né? Ali tem a maior quantidade de citrulina. Então, pensando nesse benefício, precisaria consumir aquela parte mais esbranquiçada ali, próximo da casca também, né? Junto com
com a polpa dela. Aí ali tem uma quantidade de citrulina maior. Legal. Cara, qual creatina eu prefiro? Micronizada ou monohidratada? A mais barata, né? Não tem muita diferença entre elas, né? São processos diferentes, na verdade, né? A creatina micronizada, ela pode ser micronizada e monohidratada. Mas ela sendo pura, né? Ela tendo tipo o selinho da Creapure, né? Eu tendo confiança de que essa creatina não tem nenhum tipo de aditivo ali, não vai interferir muito, não. A absorção ela é a mesma. E eu vou na mais barata. Vai na fé, na mais barata que o negócio vai dar bom. Testosterona aumenta desempenho cognitivo? Rapaz, pensando em testo suprafisiológica, eu ficaria de devendo essa resposta. Pensando em um cara, por exemplo, com hipogonadismo, e que daí eu vou tratar esse hipogonadismo e vou manter a testo dele que estava baixa dentro do nível fisiológico, daí eu posso ter um ganho cognitivo sim. Eric, mas tem aquelas creatina HCl, fosfato de creatina, né? Tem umas outras apresentações no mercado, né? Que daí não seriam a creatina monohidratada, né? E o processo de micronização é só o processo onde ela é quebrada, né? Em partículas menores e tal. Sim, sim, bem menos comum e assim, uma enganação, né? Não é um negócio que agrega valor no produto, mas que não melhora o resultado final, não melhora o efeito positivo da creatina, né? Então, como eu falei, creatina sendo pura, vai na mais barata, né? A gente tem que pensar na questão de custo-benefício também, né? Essas outras formas de creatina aí que existem no mercado que são absurdamente caras, assim, não tem um benefício adicional, nenhum benefício adicional. Perguntaram a minha idade aqui, eu nem vou jogar na caixinha aqui, eu tenho 33. Fiz 33 anos no dia 26, sábado passado. É possível melhorar o excesso de pele só com exercício ou só plástica resolve? Vai depender do quão excessivo é isso que a gente está falando, né? De quanta pele sobrando aí a gente tem. Em alguns casos, quando é processo, por exemplo, de emagrecimento, onde o cara era muito obeso, emagreceu demais, sobra muita pele, aí a resolução é cirúrgica. É, Se não é um excesso de pele tão grande, teoricamente eu conseguiria resolver isso com dieta e treinamento, e de repente a utilização de algum hormônio para melhorar a deposição de colágeno na pele, enfim, tipo, o GH tem um potencial de fazer esse tipo de coisa. Mas vai depender de uma avaliação mais individualizada aí, mais certinha para saber para onde é que dá para correr. É possível se o excesso de pele não for uma coisa assim muito absurda. Voltando na creatina, precisa fazer pausa? Não precisa, tá? Creatina é de uso contínuo. Ah, ela cria um estoque, né? A gente faz um estoque de creatina e eu alimento esse estoque aí fazendo uso contínuo dela e eu não preciso dar pausa. Existem estudos aí bem longos, aí de 8 anos com utilização de creatina sem prejuízo para a saúde. Então, o uso contínuo de creatina é o ideal, tá? Não precisa pausar. Até tem estudos com doenças neurodegenerativas onde se usam dosagens bem altas. O que é melhor para libido em jovem com baixa testo? Nebido? Cara, o Nebido é um éster bem longo, né? E a vantagem é a aplicação mais espaçada, a cada 8, 10 semanas. É, de, de quão jovem a gente está falando, né? Se a gente quer resolver só a queixa de libido e essa testosterona realmente está baixa, eu preciso primeiro definir a causa desse hipogonadismo, né? Saber o que está havendo. Saber se é uma causa reversível ou não reversível. Para saber como é que eu vou guiar esse tratamento.
posso repor testosterona, estimulando a produção normal, natural, e depois suspender essa testo. Nesse caso, o Nebido vai ser menos indicado. Aí é melhor utilizar um gel de testosterona transdérmica, né? Que daí vai ter uma meia-vida mais curta e fica mais fácil para eu titular a dosagem, pensando em parar numa recuperação de eixo hormonal. Se for uma causa irreversível e eu vá precisar de reposição hormonal de forma contínua e ao longo da vida, aí os ésteres longos eles vão ser mais indicados. E também vai depender da aceitação do paciente. O cara quer usar uma testa injetável, uma testa em gel, né, em creme transdérmico, aí vai dar discussão junto com o paciente. Mas pensando em jovem, a gente sempre tem que saber qual é a causa dessa testo baixa para saber se é uma causa reversível ou não, porque isso muda completamente a forma de tratamento. Quantos gramas diários de creatina por dia? 5 gramas, amigo. Vai nos 5 gramas, classicão aí, que não tem erro. Treino com intensidade, é possível ter ganho de testosterona? Acho que tu questionou a questão de aumento, né? Existem alguns estudos que mostram um efeito agudo do treinamento, onde eu tenho um aumento de testo, mas esse aumento de testo de forma reativa ao treinamento, ele não é um fator determinante no processo de hipertrofia. Pessoas que têm a rotina um pouco mais regrada, né, e que treinam com regularidade, que têm uma alimentação adequada, que comem bem, fazem dieta e tudo mais, elas tendem a ter um perfil hormonal mais favorável, né? Ou, quando não favorável, é uma testosterona mediana, mas que não me causa sintoma de hipogonadismo. Então, em tese, né, o treinamento adequado e de longo prazo, bem estruturado, associado a um planejamento alimentar adequado, ele me melhora o perfil hormonal, aí, os níveis de testosterona. O meu isqueiro acabou o gás. Muito bom. Quem tem crise de ansiedade pode fazer uso de testosterona? Rapaz, tem que tomar cuidado, né? Tem pessoas que desencadeiam crises mais sérias, pode desencadear comportamento um pouco mais agressivo, comportamento de mania, então tem que ter cuidado. Fábio, sim, eu atendo online. Tem o link ali no meu perfil, daí vai lá no meu site, lá tem sobre teleatendimento e como fazer o contato, como funciona. Gastrite e pré-treino. Existem alguns alimentos e alguns nutrientes, vamos colocar assim, que podem piorar a sintomatologia da dispepsia, né? De quem tem gastrite, refluxo, enfim. E a cafeína é um deles, né? Ela pode piorar esses sintomas. Então, tem que ter um pouco de cuidado. Geralmente, pré-treino ele acaba tendo corante, né? Acaba tendo conservante, acidulante, que são coisas que agridem a mucosa gástrica. Então, o pré-treino oral, ele pode não ser tão benéfico assim. O sublingual, ele pode sim ter um benefício adicional nesse caso, porque eu não vou precisar engolir ele, né? Agora, se tu realmente precisa de pré-treino ou não, e se vai valer a pena, vai ter um efeito positivo ou não, aí é outra história. A beta-alanina para musculação é a mesma história ou uma história parecida, né, com a do bicarbonato de sódio. É uma medicação tamponante, né, que vai reduzir a sensação de fadiga. Então, pensando em treinos curtos de 1 hora de musculação, não tem muito sentido não vai ter um efeito tão positivo assim. Vai ser mais positivo em outros tipos de esportes, né? Triatlo, corridas mais longas, crossfit. Reposição de testo para a vida toda seria sinônimo de infertilidade? Cara,
depende da condição da viabilidade testicular no início desse processo e depende da dosagem de testosterona que vai ser utilizada e do quão viável é esse testículo e quanto eu posso manter a viabilidade dele. É possível sim fazer reposição de testo e utilizar, por exemplo, HCG e clomifeno em determinados períodos e durante a utilização, durante a terapia de reposição de testosterona, como forma de manter a fertilidade. Mas isso vai depender da condição do testículo no início do tratamento. Se eu já tiver um testículo atrófico, já tiver uma zoospermia, dificilmente eu consigo reverter isso se a causa do hipogonadismo for uma causa reversível. Qual teste eu recomendo numa TRT? Aquela que eu achar melhor junto com o meu paciente, dentro do consultório. E enantato e propionato não existem no Brasil como medicamentos legais, não existe no mercado legal brasileiro, então são formas de testosterona que eu não indico. TPC é válido sim, tá? Pensando em atleta, né? A gente foge do padrão de saúde normal, a gente vai para o alto rendimento, onde a gente está falando em desempenho acima da saúde, né? E nesses casos, pode sim ser mais proveitoso, mais viável o uso contínuo de hormônios, né? E aí com oscilações de dose. Pensando em pessoas comuns, não atletas, é mais válido trabalhar com ciclos e TPC. Cara, é foda, né, velho? Pergunta na caixa de perguntas. Cara, não pergunta. Fico botando aqui na legenda. Vou fazer questão, assim, eu li, mas eu vou fazer questão de não responder. Só pela falta de bom senso. Cara, Animal Pack. Animal Pack é das antigas, da época que eu era adolescente, já usei muito essa merda aí. É um blend de um monte de coisa, né? Um monte de mineral, vitamina, fitoterápico, uma cacetada de coisa que serve pro cara fazer xixi verde, né? E assim, isso ali sim pode gerar uma sobrecarga renal, né? Uma sobrecarga de excreção renal ou até de metabolização hepática. Eu não vejo como assim daria resultado, né? De que tipo de resultado que a gente está falando. Se o resultado que eu busco for ter a minha urina verde, ele é bem positivo. Se for resultado de desempenho e tudo mais, cara, é um suplemento que é caro e que não traz tanto benefício assim. Cara, tem mais um monte de pergunta aqui que eu não vou conseguir responder, né? Estanoral, válido. Cara, eu não gosto de estanozolol, eu acho que tem muito colateral associado, né? Hepatotoxicidade muito grande. Os estudos de segurança são bem piores que da oxandrolona. Então, assim, eu prefiro muito mais utilizar o oxandrolona do que estanozolol, tá? Só uso de durateston corre risco de ginecomastia? Sim, corre. Se eu aumento a testosterona, eu aumento a conversão dela para estrogênio e eu, com estrogênio mais alto circulante, eu posso sim desenvolver ginecomastia, né? Não é uma regra, mas pode acontecer. Seria mais viável ciclo e TPC para evitar uma inibição irreversível do eixo? Teoricamente sim, né? Eu manteria o meu eixo e a minha viabilidade testicular maior, né, em determinados períodos e não ficaria com isso inibido o tempo inteiro. A reativação do eixo ela depende de dose de esteroide utilizada, de período de uso também, e em alguns casos ela pode não acontecer. Cara, eu acho que é isso. De respostinha rápida aqui, foram essas aí que eu conseguiria dar, tá? Agradeço a todos aí. Agradeço a todos pela presença e na semana que vem, na segunda-feira, tem mais aí às 8 da noite. Pelo amor de Deus, quem vier aqui, quando for fazer pergunta, usa a caixa de pergunta, tá? Não fica jogando aqui nos comentários porque realmente eu não vejo.
Então, agradeço aí a presença de todos, foi muito bom, como é toda segunda, né? Bem legal tirar as dúvidas de vocês aí. E é no susto, né? Então, assim, eu não tenho material de referência, então eu respondo com o que eu sei. Tem coisa que às vezes eu leio e não respondo porque eu não sei e eu acabo ficando de pesquisar depois, e aí eu faço uma postagem ou jogo no story, enfim. E a gente vai conversando aí e volta a se falar na semana que vem aqui na live. Beleza? Valeu, obrigadão aí. Boa semana para todos vocês. A gente se fala. Até mais.